Beleza, vamos para a próxima parte então. Agora mais para frente, um pouco, né? Uma cena um pouquinho mais para frente. Essa daqui tem 23 segundos. Vamos assistir também. 今日久しぶりにあの人にメールを送る。いつもと同じおめでとうと返事が来て、私はありがとうと返す。それであの人とのやりとりは終わってしまう。そんな気がする。 Aqui é importante também que aparece a mensagem no final, né? Um ponto importante são as mensagens que aparecem aí, de acordo com a conversação deles. Mais uma vez, só para a gente começar a análise, vamos escutar aqui as duas primeiras frases. 今日久しぶりにあの人にメールを送る。いつもと同じおめでとうと返事が来て、私はありがとうと返す。 Vamos lá então. 今日久しぶりにあの人にメールを送る。今日 hoje, 久しぶりに depois de um tempo, depois de um bom tempo. Sabe quando você encontra alguém? Talvez você já tenha escutado em anime, em alguma coisa. Quando duas pessoas se encontram depois de um tempo, eles falam hisashiburi, hisashiburi desu ne. Aqui ela usou para falar de depois de algum tempo uma coisa que ela ia fazer. Hisashiburi ni, depois de um tempo, ano hito ni, para aquela pessoa, meiru o okuru. Vou enviar um e-mail. Okuru, enviar. Indico com a partícula o que vai enviar, que é mail, e-mail. Então, kyou, hisashiburi ni, ano hito ni meiru o okuru. Hoje, depois de um tempo, depois de um bom tempo, vou mandar um e-mail para aquela pessoa. Itsumo to onaji, omedetou to henji ga kite, watashi wa arigatou to kaesu. Itsumo to onaji. Onaji é igual, o mesmo. Se eu falo itsumo to onaji, eu estou falando igual sempre, do mesmo jeito de sempre. Omedetou, parabéns. To henji ga kite. Lembram de henji ga kuru? Que vem a henji, vem a resposta. Omedetou to henji ga kite. Vem, vai vir, no caso, né? Virá a resposta. Omedetou, parabéns. E watashi wa, e eu, arigatou to kaesu. Kaesu pode ser um devolver, no caso aqui, devolver a mensagem. Então, responder. Estou indicando com to o que eu vou responder, que é arigatou. Ela está falando que do mesmo jeito de sempre, da mesma forma de sempre, vai vir um parabéns e eu vou responder com obrigada, do mesmo jeito de sempre. 今日久しぶりにあの人にメールを送る。いつもと同じおめでとうと返事が来て、私はありがとうと返す。 Ok, vimos esse pedaço. Agora, mais outras duas frases dessa cena. それであの人とのやりとりは終わってしまう。そんな気がする。 Ok, é importante também a mensagem aqui no final, né? Ela fala aqui, sorede, então. Sorede, deixa eu diminuir um pouquinho aqui a fonte para caber tudo. Sorede, ano hito to no yaritori ga owatte shimau. Sorede, então, ano hito, aquela pessoa, ela fica chamando ele de ano hito, de aquela pessoa, né? Ano hito to no yaritori. Esse yaritori pode ser uma troca de mensagens. Então, esse tono está se referindo à troca de mensagens com aquela pessoa. Ano hito to no yaritori ga. E ele vai falar alguma coisa sobre a troca de mensagens com aquela pessoa. Owatte shimau. Literalmente é um vai acabar acabando. Como assim? Porque esse te shimau pode expressar uma coisa que acaba acontecendo, uma coisa que às vezes não sai exatamente da forma com que a gente planejava. Então, owatte shimau vai acabar chegando ao final disso. Ela até complementa depois. Sonna ki ga suru. Sonna ki ga suru dá para você entender também como uma expressão, que é tipo, é isso que eu sinto. Eu tenho essa impressão. Eu sinto que isso
vai acontecer. Então, vai acabar a troca de mensagens com aquela pessoa. Essa é a impressão que eu tenho. É isso que eu sinto. それで、あの人とのやりとりが終わってしまう。そんな気がする。E a mensagem que ela mandou para ele foi 結婚することになりました。結婚する é casar. Quando a gente tem um verbo, mas esse ことになりました expressa alguma coisa que foi decidida. Então tem mais ou menos uma nuance de que foi tomada essa decisão. Né? Vou me casar, eu e meu marido decidimos que vamos casar, por exemplo. 結婚することになりました。Vou me casar, só que com essa nuance de foi tomada essa decisão. Foi o que ela mandou. E daí ela estava falando, né? Nossa, eu sinto que depois disso vai acabar a nossa troca de mensagens, né? Que a gente vai parar de se falar. Vamos ver de novo esse pedaço então. E daí a gente vai para cena que é praticamente o final do curta. 今日、久しぶりにあの人にメールを送る。いつもと同じ、おめでとうと返事が来て、私はありがとうと返す。それで、あの人とのやりとりは終わってしまう。そんな気がする。Beleza, e agora vamos para o desfecho da história e aqui fica o meu desafio, galera. O que vocês acham que vai acontecer? Qual vocês acham que é o desfecho da história? Então, vamos assistir aqui agora. Acho que assistindo a cena vocês já vão entender, mas em seguida a gente analisa as frases. おめでとう。ありがとう。それ以外に私たちをつなぐ言葉はないから。Entenderam? Aqui eu já vou explicar mais detalhadamente, mas ele mandou omedetou, como sempre, né? Mandou parabéns. E daí, em seguida, ele manda o número de telefone dele. E fala, né? Nanika areba itsudemo. Se precisar de alguma coisa, se precisar de algo, itsudemo, a qualquer momento. Então, se precisar de alguma coisa, pode me ligar quando você quiser. E ela, na hora, ela já pega e liga para ele. E o final do curta é assim, né? Termina com eles se falando por telefone. Eles falam tipo, Hisashiburi. Ela fala, né? Genki, Genki. Então, seria uma conversa deles depois de vários e vários anos. E assim termina a história. Depois, se vocês quiserem assistir, a gente já viu aí do começo ao fim, mas é nessa ideia. Então, vamos analisar agora as frases. Omedetou. Arigatou. Ela fala, né? Sore igai ni, além disso, sore igai ni, fora isso, além disso, watashi tachi o tsunagu. Tsunagu é que liga, que conecta. Então, watashi tachi o tsunagu, que nos liga. Watashi tachi significa nós. Então, watashi tachi o tsunagu, nos liga, nos conecta. Kotoba, tem um complemento aqui. Palavra que conecta, palavra que nos conecta, wa nai. Em relação a alguma outra palavra que nos conecta, que nos liga, não tem nenhuma outra além de omedetou e arigatou. Ela termina a frase com kara, como se ela estivesse ali justificando. Porque fora isso, não tem nenhuma palavra que nos conecte. Tá linkando com o que ela falou antes, né? Eu tenho a impressão que a gente não vai conversar mais, porque não tem nada que nos conecte fora o parabéns e obrigada. E daí chega ali a mensagem, o e-mail dele com o número de telefone, nanika areba itsudemo. Então, nanika areba, se tiver alguma coisa, no sentido de se precisar de algo, itsudemo, significa a qualquer momento, né? Quando quiser. Então, pode entrar em contato, pode me ligar quando quiser, a qualquer momento pode me ligar. Então vamos ver aí o desfecho da história mais uma vez. おめでとう。ありがとう。それ以外に私たちをつなぐ言葉はないから。
E é isso. Ori desu. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa. E não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.